No próximo vídeo, Marcos Planello continua contando pra gente um pouco dos requisitos da certificação FSC para o cadeia de custódia. Agora eu vou entrar um pouco assim, superficialmente nos requisitos da norma 40004, trazendo os principais, né? O item 1 da norma, ele vai falar de sistema de gestão. O que é isso, né? O sistema de gestão, eu costumo falar que é como se fosse um alicerce para você construir em cima dele. Então ele vai ser a base que garante que, independente se hoje o João ou a Maria que estão tocando a certificação, se eles saírem da organização, a certificação continua de pé. Por quê? Porque justamente esses requisitos vão exigir que tenha um procedimento escrito, né, que conte quem e como cada requisito da norma vai ser cumprido. Ele vai exigir treinamento, ele vai exigir manutenção de registros. O sistema de gestão, ele é uma engrenagem, né, que mantém essa roda girando, essa máquina girando, ok? O FSC colocou junto, eu coloquei aqui um exemplo, né, de procedimento de treinamento, por exemplo, né? Então sempre tem que falar quem é o responsável, nesse caso vamos colocar aqui recursos humanos, e o como que vai ser feito o treinamento na minha organização. Então eu coloco aqui, todos os responsáveis por alguma etapa da cadeia de custódia serão treinados pelo menos anualmente sobre esse procedimento. Uma lista de presença deve ser assinada pelos participantes, incluindo o nome, o cargo, a data, quem foi o instrutor e qual foi a duração do treinamento. Se houver integração de novos colaboradores ou mudança de responsável, aplicar o treinamento para essa pessoa também. Então isso é um exemplo de procedimento de treinamento, né? Para cada item da norma, você vai ter que desenvolver um quadrinho desse aqui. Então, para compra, vai ter lá quem é o responsável por compra e como vai fazer a compra de matéria-prima. Processamento, controle de produção, venda, sempre falando quem vai fazer e como vai ser feito. O importante quando a gente fala de treinamento é que o responsável que aparece ali na primeira coluna, ele seja treinado no que ele tem que fazer, que vai estar escrito na segunda coluna. Claro que é sempre bem-vindo o conhecimento, você pode treinar todo mundo, falar o que é o FSC, de onde surgiu, etc. Mas o que vai ser cobrado na auditoria é justamente o prático. O cara que emite a nota fiscal, ele tem que saber como emitir uma nota fiscal FSC. A pessoa que é responsável pelos controles de produção, ele vai ter que saber como fazer os controles de produção. Ok? O FSC incluiu aqui junto na parte 1 da norma outros requisitos que foram surgindo ao longo do tempo, como saúde e segurança ocupacional, legalidade no trabalho, ter uma política de associação onde a organização se compromete a não se envolver com matéria-prima ilegal, com desmatamento e coisas assim. Então tudo isso foi sendo amarrado aqui no item 1 da norma. Então a hora que vocês virem a norma, vocês vão falar, nossa, isso aqui parece que não tem nada a ver. De fato, isso foi surgindo depois, então ficou meio desvinculado, né? Mas tem alguns itens ali que são importantes, que precisam ser cumpridos, mas que fogem um pouco dessa questão que eu falei de ser um alicerce para a manutenção da certificação. São algumas garantias extras que o FSC exige. Então, por exemplo, para trabalho legal em saúde e segurança ocupacional, é importante que os colaboradores sejam associados, se for uma associação, uma cooperativa, ou que sejam registrados se eles não forem membros da cooperativa. É importante ter um responsável por segurança nas operações. É importante fazer treinamento de segurança com o pessoal, como trabalhar com segurança. E, quando aplicável, o uso de algum tipo de equipamento de proteção individual, o EPI, também que seja feito o uso dele, que tenha treinamento para usar o EPI. Então, você precisa usar uma luva, um capacete, uma máscara, uma bota, enfim, que seja feito, que o pessoal esteja usando e seja treinado para usar também. Aí a gente vai para o item 2 da norma, que ele vai falar de consumo de matéria-prima. Então é importante o quê? Garantir que a matéria-prima chega certificada. Lembra que a gente falou que uma condição para ter a certificação
comprar matéria-prima certificada, então a norma vai falar assim, como você garante que o que você está comprando é de fato FSC? Se você estiver naqueles primeiros arranjos de certificação, onde a gestão da cadeia de custódia ela ainda está sob o manejo florestal, muitas vezes você não vai ter uma compra de matéria-prima, né? Você coletou a castanha e está processando dentro da sua própria associação. Nesse caso, não vai ter uma compra, vai ter uma entrada de matéria-prima. De qualquer forma, a norma vai exigir que existam registros, né, de movimentação, de qual volume de castanha entrou, quando entrou, né, de quem que veio. E aí isso deve gerar registros, deve gerar um romaneio ou uma ficha de movimentação de material, né, algum registro que vocês podem propor, né? E é importante que ele traga a identificação falando do manejo florestal. Se estiver comprando matéria-prima de fora, certificada, né? Então vamos supor que você seja uma fábrica que compra castanha certificada ou compra óleo de copaíba certificado, né? Aí o FSC tem um site onde tem todos os certificados, onde você deve consultar se o certificado do seu fornecedor está válido, se o produto que o seu fornecedor está te mandando ele está no escopo de certificação do fornecedor, né? Então não adianta o cara ter uma certificação de castanha e tá te vendendo óleo de copaíba. Então lá você vai ver se todos os produtos estão no site. E o terceiro ponto é essa verificação na nota de compra, né? Então se existir esse documento de compra, né, ele tem que estar falando de FSC. O site do FSC ele tem essa telinha aqui. Então uma coisa importante é ver se o status do certificado é válido, né, não está suspenso ou terminado, e quais os produtos que estão nesse escopo, né? Então esse aqui é um exemplo que eu peguei que tem óleos essenciais, né, com os nomes de alfa-bisabolol, extraído de candeia, óleo essencial de candeia, né, FSC 100%. Então se essa empresa, né, que no caso aqui é a Atina, estiver vendendo produtos FSC e esse produto for alfa-bisabolol, né, ou óleo de candeia, ok, então está com um certificado válido, né, e o produto está no escopo de certificação da empresa, ok? O terceiro requisito da norma ele vai falar do manuseio de materiais, né? Então separação e identificação. E aí aqui tem muitas opções, né? O FSC ele nunca fala como você tem que fazer, né? Ele fala o que você tem que garantir. Então você tem que garantir uma separação do produto. Então a primeira coisa é, tem produto não certificado que eu preciso separar, né? Se a resposta for não, tudo que eu uso é FSC, então esquece, esse requisito você nem precisa ficar se preocupando com ele. Automaticamente não tem com o que misturar, né? Agora, se de repente você tem ali uma castanha certificada e uma castanha não certificada, aí você vai ter que implantar algum tipo de separação. Ela pode ser uma separação física, como está nesses dois quadrinhos embaixo. Então, de um lado eu guardo a castanha não certificada, do outro a certificada, né? Pode ser uma separação no tempo, né? Então, essa semana eu vou mexer só com castanha FSC. Então, tudo que eu produzir essa semana eu posso chamar de FSC. Na semana que vem é só não certificada, tudo que eu produzir eu vou chamar de não certificada. Então, você também pode fazer uma separação temporal. E uma terceira possibilidade é identificar o material. Então, de repente, você consegue, no saco de castanha ou na lata de castanha, fazer algum tipo de identificação que você sabe qual é certificado e qual não é certificado. Então, o importante é conseguir garantir que no final das contas o que você vai estar vendendo como FSC era de fato o material FSC. O que vai garantir isso, né? E aí lembrando assim, que o certificador ele vai lá um dia por ano para ver o trabalho de um ano inteiro, né? Então é importante ter registros da sua produção, né? Claro que a gente vai entrevistar as pessoas e vai entender como elas separam e como elas controlam, mas tem que ter um registro que demonstre para a gente, né, que de fato aquele volume vendido, aquelas notas fiscais de saída FSC, elas têm base em entradas FSC e que teve separação o tempo todo.
Então o item 4 da norma, a gente costuma falar que ele é o coração da cadeia de custódia, que é o item mais importante, né? Que é o item que vai falar de registros de movimentação, né? Entradas, estoques e saídas, e ele vai falar de fator de conversão. Então, em alguns processamentos você tem perdas, né? E aí o FSC também vai estar preocupado com isso, entendendo quanto que é essa perda. Então aqui eu coloco uma tabelinha de exemplo, né? Trazendo assim, um estoque inicial de matéria-prima. Para 2 meses eu coloquei aqui, mas o FSC vai pedir que isso seja mantido, né, para o ano inteiro. Mas em janeiro, por exemplo, começa com 0 de matéria-prima. Aí entram 200 quilos, por exemplo. Desses 200 eu consumo 100. Né? Então meu estoque final, se entrou 200 eu consumi 100, eu tenho um estoque de matéria-prima ainda de 100 quilos. Vamos supor que com esses 100 quilos que eu consumo, eu consigo produzir 50. Então, eu tenho um aproveitamento de metade, de 50%, ok? Vamos supor que está em quilos, a gente esteja falando de castanha e que metade da castanha é casca, né? Então, o aproveitamento, ou uma parte também que é podre, né? Dando um aproveitamento de 50%. Então, eu produzi 50 e vendi 40, então ainda me sobra um estoque de 10. Esse é um exemplo de registro, né, que vai possibilitar para o auditor depois, ele vai pegar lá as notas e falar assim, vendeu 40? Deixa eu ver da onde que saiu esse 40. Então, se seu fator de produção é 50, você tem que ter consumido pelo menos 80. Mas tem mais 10 em estoque, então você tem que ter consumido 100. Então, o auditor ele vai voltando para conseguir verificar, né, que de fato o que você vendeu como FSC tem lastro, né, entrou como FSC. E esse controle vai passando para mês a mês. Né? Então, o estoque de matéria-prima em fevereiro era de 100, que sobrou em janeiro. E, de repente entra mais 100, você consome tudo, não sobra nada no estoque. Vamos dizer que essa castanha estava melhor, teve um aproveitamento de 60%. Né? Então, dos 200... deu 120 kg de castanha, e aí você tinha 10 no estoque, né? Com esses 120 dá 130, e aí você conseguiu vender tudo, né? Faturou, encheu o bolso de dinheiro, tá ótimo, e aí o estoque de produto acabado no final é 0. Né? Aqui não tem regra, precisa dar 0 no final, precisa, não tem nada disso. Né? Aqui você vai retratar a realidade da sua produção. O item 5 da norma vai falar de vendas. Né? Então, pensando que a cadeia de custódia ela deve amarrar um elo no outro, o que comunica para o seu cliente que o produto é FSC é a fatura. Né? Aqui no Brasil a gente vai estar falando geralmente de nota fiscal ou da DANF, né? Que é o documento auxiliar de nota fiscal eletrônica. Se for uma exportação, a gente vai estar falando de invoice, né? Que é uma nota fiscal para fora do país. O que é importante nisso? Tem alguns itens básicos que precisam ter numa fatura para dizer para o cliente que o produto é FSC. Então, são 2 esses itens. O primeiro é a declaração FSC do produto. Então, de repente, você vai estar lá escrevendo castanha do Brasil, FSC 100%. Lembra que lá no começo eu falei de FSC misto? Essa era outra opção. Então, se fosse um produto que aceita a mistura, em vez de 100% seria misto. Mas essa é a declaração FSC. Quer dizer isso aqui? Quer dizer que 100% da castanha que está ali é FSC, né? Veio de florestas certificadas. E o código de certificação, né? Que a primeira sigla é o certificador, no nosso caso, Imaflora é IMA, mas existem outros. Né? A segunda parte é o tipo de certificado, então aqui a gente está falando COC, é o quê? É uma indústria que certificou. Se for manejo florestal, vai estar escrito FM/COC. E aí, um número de certificação, que é um número único que cada empresa tem o seu. Isso tem que ter na sua nota de venda, com o seu código de identificação. E lá no item 2, quando a gente estava vendo a entrada de matéria-prima, aqui quando fala de verificar documentos de compra, também é isso. É ter a identificação, só que aí do seu fornecedor na nota fiscal que ele te manda. Ok? Então a cadeia de custódia ela sempre vai estar olhando só para aquele elo. E a entrada é uma nota fiscal identificada dessa forma
E a saída é a sua nota fiscal identificada dessa forma.